Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News. Lembrando que aqui a gente sempre traz as maiores referências no mercado no país, em gestão, formadores de opinião. Hoje a gente está aqui com um grande amigo, Manuel Pessoa. Eu não vou ler o currículo aqui, que o currículo dele aqui tem 720 páginas, Parece alguns processos que a gente vê por aí, para quem é advogado, Conhece da CVM, que é o maior. Mas seja muito bem-vindo. Emanuel, estamos aqui também com o Alex. Muito boa tarde a todos. Eu queria que você falasse, hoje a gente bateu um papo aqui sobre também uma das especialidades. O Emanuel fala muito sobre geopolítica, economia, sobre culinária, sobre cultura, educação, Não tem um tema que o Emanuel não fale, Todos os temas. Meu limite da culinária é reclamar que vocês não me levam no amarelinho. Mas aí já fica. É a próxima. Então. Essa é a próxima. Lugares para visitar em Nova York também, fiquei sabendo, Não, eu fui dar uma dica pro Gani, porque o Gani viajou com a patroa, E fui dar uma dica boa para ele, mas depois no final você deixa uma dica aí para quem for para Nova York no final do talvez ano. Levar a franquia do amarelinho para Nova York, Talvez seja dica, fazer um franchise do amarelinho, Little Yellow. Boa, começando, Então, expansão. Mas vamos falar aqui, um dos temas, até tô vendo aqui, pessoal, vai ter teve, na verdade, uma palestra sua aqui do tema ESG, que é uma das suas especialidades em termos de governança corporativa. E acho que até no meio desse momento a gente vive muito aqui o mercado de capitais no nosso dia a dia, mas já vou pegar pesado aqui que o nosso podcast que a gente não poupa ninguém, Vamos lá. Mas assim, a gente está falando, lógico, principalmente em 2020 para cá, acho que ficou mais evidente esse assunto, de IES, incluindo as outras duas letrinhas. Mas eu sempre falo assim, o brasileiro, e até mandar um abraço aqui para o nosso amigo Vlad, que é um gestor e também defensor da governança corporativa. Eu acho que o Brasil a gente ainda precisa aprender muito sobre o G, antes também de falar de todas as letrinhas. Então a gente, mesmo com companhias de capital aberto, que acho que estão na excelência ali realmente de informações, de acesso, mas a gente ainda tem muitos casos de governança. Acho que até essa semana o próprio Paulo Guedes está falando ainda sobre Petrobras, sobre tudo o que aconteceu, Então eu queria já falar aqui rapidamente sobre esse tema. Começar, depois a gente pode falar sobre outros assuntos, mas acho que é importante a gente pegar o lado aqui do Emanuel, que a gente não conhece. Já falamos sobre culinária, agora a gente vai falar sobre governança corporativa. Vamos começar, acho que pelo mais fácil, Emanuel. Qual que é o grande alerta que você deixa para quem é investidor, seja um pequeno investidor de bolsa, de empresa privada, um empreendedor, até no dia a dia, para a gente formar uma sociedade, realmente encontrar bons sócios, procurar poucos bons acionistas? Como é que você constrói essa relação, para ter uma boa governança? Porque acho que todo mundo sabe o conselho de governança, mas na prática, é bem diferente, Marcos, a verdade é o seguinte, o ESG ele foi apropriado por algumas pautas mais focadas nos aspectos efetivamente não econômicos. Isso acabou desvirtuando a origem do conceito. Porque por mais que seja louvável que você imagine que uma empresa ela tem que salvar o mundo, que ela tem que salvar o meio ambiente, que ela tem que lutar contra as injustiças, que ela tem que combater o racismo, o fato é que o principal papel de uma empresa é dar lucro. Sim, lucro. Sim. Se a empresa não der lucro, ela quebra. Aí fica o paradoxo. Se você imaginar que o papel da empresa é salvar o mundo, salvar o meio ambiente, que o papel da empresa é combater a discriminação racial, aí você pensa o seguinte, ela faz tudo isso, gasta todo o dinheiro dela nisso, ela não dá lucro, amanhã ela quebra e ela para de fazer isso. Então, na verdade, esses elementos, esses fatores, o fator ambiental, o fator social, eles não são as finalidades da empresa, mas eles são meios e instrumentos pelos quais você tem que fazer uma análise de risco-retorno, pelo qual a empresa ela passa a fazer determinados aportes. Uhum. E aí é que entra o G da governança corporativa, que falta muitas vezes. O que é? Qual é o dever fiduciário? Vamos pensar em um fundo. Qual é o dever fiduciário do gestor do fundo? Sim. Dar retorno para o fundo. Uhum. Se ele escolhe empresas para investir porque ele tem uma determinada filosofia política, porque ele vota num determinado candidato, porque ele acredita num determinado princípio de economia natural, o que for, e esse princípio dele não dá retorno para o investidor, ele pode ser acionado judicialmente. O investidor, as pessoas que aportam o dinheiro no fundo, os investidores do fundo, podem acioná-lo porque ele quebrou o seu dever fiduciário. E aí, nesse momento que ele quebra o dever fiduciário dele, o fundo, obviamente, só faz isso porque teve prejuízo. Então, o fundo não vai conseguir aportar o dinheiro justamente naquelas finalidades ambientais e sociais. E aí que entra o G de governança. O que ele faz? Existem dois elementos em toda a relação de mandato. Tem um agente e tem um principal. O agente, evidentemente, é aquela pessoa que recebe ordens
do principal. Então, o agente são gestores. E o principal são os sócios, ou investidores, ou aportadores, como você quiser chamar. E aí o que acontece é que muitas vezes, como o agente ele tem poderes para atuar, para agir em nome da empresa ou para aplicar o dinheiro, ele acaba aplicando aquele dinheiro para coisas que ele quer e não necessariamente coisas que beneficiam os sócios. Então, às vezes, isso se traduzia no passado em aumento de benefícios para ele. Quantas vezes a gente não já viu em companhia de capital aberto, principalmente no exterior, isso era as histórias mais comuns, de CEOs que se davam jatos corporativos. Perfeito. Golden Parachutes, Silver Parachutes, Retirement Packages, Severance Packages gigantescos, porque eles conseguiam ir convencendo os membros do board. Então você tinha ali um desalinhamento do que seria o interesse, né, dos sócios da empresa em relação ao interesse dos gestores. Então a governança corporativa ela é o conjunto de regras e princípios que organizam a empresa para garantir que no máximo possível você alinhe os interesses dos gestores com os interesses dos sócios. Porque o interesse de uma empresa é lucrar e mais ainda o interesse de qualquer empresa, se você pensar como um ente abstrato, é que ela se valorize no longo prazo. Sabe um tema que é bastante recorrente até, acho que você deve ter já visto algumas vezes, que é o famoso partes relacionadas, né? Então é muito comum. Nem me fala. Né? Nem me fala. A gente tem alguns casos. Vamos aplicar a definição da CVM, né? Parente de ter terceiro grau, primo, tio, irmão, filho, cônjuge. Vamos lá. E por aí vai. Mas assim, só para exemplificar aqui, né? O que é partes relacionadas? Né? Acho que o mais comum é assim, o dono tem um terreno, né? O dono da empresa tem um terreno, mas ele não é mais o dono, porque a empresa virou capital aberto, então ele divide com outros acionistas minoritários. Só que ele passa o terreno para dentro da empresa por um valor. Sempre fica aquela dúvida: como que o minoritário consegue se proteger aqui no Brasil, principalmente? Porque minha sensação, você como advogado e também com experiência internacional, pode dizer melhor para a gente assim, mas como a gente pode se proteger? Porque a sensação é que realmente aqui no Brasil parece que sempre o controlador ele acaba sendo privilegiado de alguma forma e o minoritário vai sendo prejudicado, né? Como que a gente pode se proteger? O que tipo de análise? Quais são os pontos aí para a gente... O ponto que você colocou é perfeito, porque o que acontece que as pessoas às vezes não percebem é que no Brasil a maior parte das empresas são familiares. Sim. Tá? E mesmo quando elas vão abrir capital, elas eram empresas familiares. Então a família original, a família que começou o negócio, ela muitas vezes detém uma participação relevante ou mesmo participação majoritária. E aí, obviamente, vai acontecendo esse tipo de coisa. Então eles têm um bloco de controle por conta de acordo de acionistas que permitem que eles façam esse tipo de situação. Então a lei das SAs ela tem alguns mecanismos interessantes que ajudam a coibir isso. Então, por exemplo, para você incorporar ativos como parte de integralização de capital social, você precisa de laudo de avaliação. Então, se não tem um laudo de avaliação, os sócios que foram prejudicados podem contestar. E aí eles podem processar, evidentemente, os controladores pelos prejuízos que experimentam. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito lá no exterior. Aqui no Brasil também é possível, algumas pessoas nem sabem disso, mas quando você está... Mas é comum a gente ver o seguinte: Petrobras, acontece um escândalo, tem algum envolvimento político, outras empresas desse tipo brasileiras, e aí os acionistas americanos eles veem que aquilo gerou uma perda de valor de mercado por conta de uma ingerência ilícita, e eles entram na justiça americana e eles conseguem indenização pelas perdas que eles experimentaram. Conjunta, né? Que é uma ação, chama de ação derivativa. Tá? Essa ação, que no Brasil existe a Ultiuniverse, que são ações bem similares, ela também pode ser feita no Brasil, que é quando você tem uma situação de que a empresa, por um motivo artificial, por exemplo, os gestores da empresa sabem que a empresa não tem aquele resultado, mas eles dão o resultado equivocado, ou eles mentem nos seus relatórios e coisas do tipo, e isso gera, quando é descoberto, perdas em valor de ação para a empresa muito significativas, e os sócios minoritários sempre se prejudicam. Então, os sócios minoritários eles podem processar esses acionistas, ou a própria companhia, para que eles recebam o que eles perderam na perda de valor das ações. Então isso é possível. Então no Brasil, a gente já tem uma dificuldade de governança corporativa, porque o que acontece é o seguinte: a maioria dos sócios minoritários não sabe desses instrumentos, e mesmo quando eles sabem, eles não conhecem os advogados especializados em fazer esse tipo de ação. Então esse tipo de disputa, esse tipo de conflito societário, ele muitas vezes é decidido sim em favor dos acionistas minoritários. Eles só precisam ter mais conhecimento do que eles podem fazer. Mas o quão comum é no Brasil, por exemplo, acontecer essa... Raríssimo. Raríssimo. já respondeu. Já bem claro. Existe, por exemplo, um dos casos, não vou citar nomes, mas sabe aquela empresa lá do Rio de Janeiro que já foi muito bilionária, não deu certo, blá blá blá. Então, os minoritários
processaram, né? E estão conseguiram algumas decisões na justiça. Se eu não me engano, não sei se teve acordo, se não teve, eu estou um pouco desconhecido desse tema, não acompanhei bem esse processo, mas processaram sim lá a empresa para poder reaver perdas. Mas por exemplo, no caso da Petrobras lá fora, nos Estados Unidos, né, os acionistas acabaram tendo uma parte que seja recuperado, né, vamos dizer assim. A famosa class action lá nos Estados Unidos. É um pouco diferente. A class action é o seguinte, alguém entra com a ação e várias outras pessoas podem entrar com a ação idêntica e elas aderem àquela ação por ser uma ação class action, do tipo de ação. Então você pode fazer uma class action quando você tem um sócio minoritário que é prejudicado, que é o que eu te falei aqui no Brasil, são essas ações Ultra-Universe, que são ações que permitem que você pegue os acionistas minoritários e eles se juntem para entrar com ação similar que tem nos Estados Unidos. Não, a minha dúvida é assim, mas será que, por exemplo, mesmo que no caso dessa empresa, outras empresas, aqui no Brasil, uma parte também não você pode ser negociado, a parte desse recurso voltar, de vez para o acionista voltar para a empresa, enfim, porque acho que, como você falou, é muito incomum no Brasil, né? Assim, a participação, o brasileiro não tem essa cultura e nem talvez nem o conhecimento, né? Então, na maioria das vezes que eu tenho é o seguinte, até pouco tempo atrás a gente tinha pouquíssimos CPFs na Bolsa de Valores. Isso contribui muito para o desconhecimento. E o Brasil ele sofre de um problema, né, que é generalizado, é um problema transversal. Você tem a falta de profissionais qualificados em todos os ramos. Então, muitas vezes você não tem pessoas em volume, não é que não existam, não há em volume suficiente para esse conhecimento estar mais divulgado, da possibilidade de se entrar com esse tipo de ação. Mas esse tipo de ação é possível sim. Por isso que estamos aqui. Então, esse tipo de ação é possível sim para os minoritários que tenham sido prejudicados. Então, muitas vezes, vários desses minoritários, eles perdem a oportunidade, perdem o bonde, porque eles não sabem que eles podem fazer isso. Enquanto que se eles soubessem, eles poderiam sim conseguir muitas vezes recuperar o seu prejuízo ou simplesmente impedir, algumas vezes em acordos, que a empresa continuasse com aquelas condutas deletérias. Porque às vezes até um acordo em que eles perdem alguma coisa é melhor do que um litígio que vai durar 15, 20 anos. Vou fazer uma pergunta aqui para o Pessoa, porque é o seguinte, aqui você está falando muito em relação às companhias de capital aberto e um ponto que me despertou a atenção foi em relação aos IPOs. Nós vimos vários IPOs que surgiram nessa última safra e várias companhias dando prejuízo e ao mesmo tempo a companhia aumentando a remuneração sobre os executivos. Teve companhia, né, dando 30%, quase 40%, né, do seu faturamento em remuneração aos executivos. Tem uma companhia que deu 800 milhões, né, recentemente, né? Não foi esse valor, se eu não me engano? Eu não tenho um número aqui próximo aqui, mas... Exato, foi por aí. Você sabe o que eu estou falando, né? Sim. Tudo bem. Mas a gente teve várias companhias desse jeito. Como que o investidor ele pode se proteger de uma companhia que está chegando agora na bolsa, tem pouquíssimas informações disponíveis e essas informações, a maior parte, estão sendo, né, enfim, compartilhadas nos roadshows, né, no buy side, nos fundos. O investidor pessoa física ele fica na última ponta ali, né, da questão. O grande problema que tem aqui é que, infelizmente, no Brasil você não tem o mesmo nível de disclosure que você tem em bolsas americanas, tá? A gente fala bolsas americanas porque assim, os Estados Unidos tem várias bolsas de valores, mas basicamente a que o brasileiro mais conhece vai ser a New York Stock Exchange e a Nasdaq, né? Mas tem bolsa de futuros em Chicago, existem outras bolsas menores, regionais, que também tem empresas relevantes tradando papéis ali. Então o problema é que a gente não tem disclosures obrigatórios aqui que fazem com que você tenha uma assimetria informacional muito maior do que a assimetria informacional em mercados mais maduros. Então, por exemplo, se você vai em Londres, o nível de disclosure é elevadíssimo. Se vai em Frankfurt, o nível de disclosure é elevadíssimo. Então a Bovespa ela ainda precisa melhorar o nível de disclosure. Então, uma tentativa de se fazer isso na época foi a criação dos níveis de novo mercado, né? Que aí você teria empresas que teoricamente teriam um disclosure maior. Tanto é que elas, quando começou o novo mercado, elas estavam tradando com prêmio. Mas eu imagino que esse prêmio já se diluiu ao longo do tempo, porque eu acho que poderia ter ainda mais disclosure do que a gente tem hoje. Muito bom. Muito bom. Emanuel, queria aqui começar a tocar numas feridas. A gente está conversando aqui em off, né? Opa! Quando a gente fala em relação ao tema ESG, para a gente continuar nessa pauta, né? E a gente falar menos de guerra aqui, que a gente não vê a hora de terminar, né? Acho que não importa o resultado, mas a gente... É que a gente brinca que o Vladimir Putin brinca, né? Porque eu acho que ele não acabou, mas a gente brinca que o Vladimir Putin acabou o Covid, né? Porque até acontecer a guerra da Ucrânia, você só falava de Covid no meio de comunicação. Depois você só fala da guerra da Ucrânia. E agora, se você perceber, a guerra da Ucrânia está meio que reduzida no noticiário, porque só se fala de inflação.
e de combustíveis. Então o ciclo de notícias é assim, né? Daqui a pouco vão querer que, né, achar um outro tema para falar menos de inflação, né? Durou pouco, mas por umas 2 semanas, assim, uma parte da mídia falava do Johnny Depp, né? Acontece. Então, é o ciclo de notícias, não tem o que fazer. Bem lembrado. Mas falando sobre ESG, acho que a questão é o seguinte. Até teve uma matéria que se fala memória, acho que foi do Wall Street Journal, acho que no ano passado, falando um pouquinho sobre... Não chega a ser o conceito de greenwashing, mas assim, a gente tá vendo realmente uma demanda por parte institucional nos temas ligados a ESG. Até teve uma empresa, acho que essa semana aqui no Brasil, que acabou de emitir um bonde verde, né? E fica... Realmente você tem um prazo maior, você tem um custo... A Suzano emitiu um tempo atrás um bônus verde com juros ridiculamente baixos, acho que foi 3 ou foi 3,50% ao ano, com metas ambientais, né? Então acontece assim, o bônus verde está cada vez mais forte. E tem essa demanda, né? Tem essa demanda cada vez maior. Mas a crítica desse artigo, que era o seguinte, muitos dos fundos eram os mesmos fundos, né? O mesmo fundo que compra as mesmas ações, só que aí para ele ter esse mandato para receber esse capital, esse recurso, ele só colocava lá um hedge fund, não sei o que, ESG, né? É o mesmo fundo, né? Então, justamente isso. Qual será que realmente é a realidade, né, do ESG? Quanto que as companhias estão procurando mesmo o ESG? Ou será que estão procurando só porque o custo... Estão começando a bater no bolso? Pô, o custo capital pode ser mais baixo, né? Você colocou uma coisa sensacional. Saiu um artigo recentemente da Harvard Business Review que diz assim, as empresas quando elas estão caçando dinheiro, tem um prejuízo, alguma coisa, elas estão aumentando muito a utilização de jargão do ESG. Mas quando elas têm lucro, elas falam pouquíssimo no ESG. Porque é o seguinte, na hora que dá prejuízo, então o ESG, salvar o planeta, diminuir, combater as injustiças, blá blá blá. Mas quando elas estão dando lucro, então eu sou um grande gestor, se você está vendo a minha administração, eu cortei custo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entendi o mercado. Então o que a gente precisa entender aqui é que cada vez mais esse tema ele vai ficando mais sério, é uma depuração natural. Então, por exemplo, a SEC, né, americana, que é como se fosse o equivalente à CVM, aqui todo mundo, o nosso público é qualificado do ramo de investimento, mas enfim, a Securities Exchange Commission, ela recentemente entrou com uma ação cobrando alguns bilhões de dólares de uma determinada empresa brasileira, tá? Que foi o primeiro caso, porque essa empresa brasileira teria apresentado informações materiais incorretas em seus reportes ligados a ESG. Então, por conta disso, isso teria feito com que investidores americanos teriam sofrido perdas na aporte de recursos nessa empresa brasileira, e por causa disso eles estavam cobrando alguns bilhões de dólares lá no Southern District of New York, né, que é uma corte federal, estavam cobrando lá dinheiro dessa empresa brasileira. Então, nesse caso, você tem que, quando essas autoridades elas começam a efetivamente cobrar que esses reportes de ESG sejam reportes verdadeiros e começam a haver punições, você vai começar a perceber que é uma questão de tempo em que você tem uma diminuição aí do greenwashing e do ESG washing como um todo. Muito bom. Até teve uma frase de uma companhia aberta, mas independente aqui de citar o nome ou não, mas que nem você falou lá no comecinho, né? As empresas estão focadas em gerar lucro, né? Só que aí é uma frase que foi dita, acho que por um executivo de uma empresa, que falava justamente sobre isso, assim, o novo lucro é o ESG, né? Então como que equilibrar justamente isso, né? Como que... É que assim, não adianta. Eu lembro que começaram a vender New Beetle. Pô, é o Fusca. É um Fusca remodelado, mas é um Fusca. Tá certo que é bem diferente. Mas a ideia era do Fusca. Então quando você fala novo lucro, não, é lucro. Então análise de risco-retorno. Eu vou te dar um exemplo de como é que a gente faz uma análise de risco-retorno. Vamos dizer que vocês estão recomendando um investimento numa indústria de cigarro. Uma determinada fábrica de cigarro americana ou brasileira, irrelevante. Aí vocês começam, em um determinado momento, a dizer para os consumidores, para os clientes de vocês, não recomendamos mais um investimento nessa empresa. Aí vou perguntar por quê. Aí você pode dizer, não, porque faz mal para o meio ambiente, não, porque mata as pessoas. Isso não é análise de risco-retorno. O que é uma análise de risco-retorno? Porque ao longo do tempo a taxação de cigarro aumenta. Porque ao longo do tempo o número de processos judiciais contra a indústria tabagista cresce. E isso faz com que os papéis tenham retornos decrescentes, ainda mais que você tenha entrado com cigarro eletrônico, com aqueles vapors, né, que chama. E aí vocês vão dizer, então a lucratividade da indústria de tabaco tem uma tendência a ser decrescente. Então eu recomendo retirar o investimento daí. Ponto. Então quando você faz isso, você não está falando que você é o novo lucro. Não, é o lucro de sempre, é uma análise de risco e retorno. A diferença
é que à medida em que o mercado consumidor ele se torna menos tolerante com práticas de discriminação e que o mercado consumidor se torna menos tolerante com práticas que comprometam o meio ambiente, essas indústrias e essas empresas que fazem isso caem na desgraça do consumidor e são cada vez mais processadas e mais tributadas. Então a análise de risco-retorno é dizer, não é porque nós vamos salvar o mundo. Salvar o mundo é um efeito colateral benéfico. É porque nós estamos fazendo uma análise de risco-retorno. Então a gente precisa entender claramente que por mais que a ideia de salvar o mundo seja bacana, salvar o mundo precisa gerar retorno, ou então você faz desaparecer a fonte do recurso. Uhum. Então, se você quer que a iniciativa privada engaje, as ideias ambientais, as ideias de justiça social, elas têm que ter retorno positivo. Eu vou te dar um exemplo de retorno positivo, de ideia de justiça social, que passa despercebido pelas pessoas. Quanto lucrou o primeiro filme do Pantera Negra? Mais de $1 bilhão. Filme com protagonista negro, de um personagem da Marvel desconhecido do público em geral. Se você perguntar para as pessoas conhecem o Homem-Aranha, as pessoas conhecem o Capitão América, as pessoas conhecem os X-Men, né, os Vingadores e tal. Sim. Mas quem conheceu o Pantera Negra? A maioria do público, a não ser quem lia revistas em quadrinhos, a maioria do público em geral não conhecia o Pantera Negra, mas bateu mais de $1 bilhão de lucro. Por quê? Porque ali você tinha uma representatividade de um segmento populacional que normalmente não se via como protagonistas de filmes com orçamentos tão elevados. Uhum. Então, aquilo dali é bom? É ótimo, uma promoção de igualdade, é uma promoção de uma situação de igualdade racial na questão de você colocar atores negros como protagonistas de filmes de Hollywood com orçamentos de centenas de milhões de dólares, mas ao mesmo tempo é bom para Hollywood porque lucra. Então a justiça social para Hollywood se provou lucrativa, então eles vão investir cada vez mais nisso. E isso é positivo porque reforça para partes da população que historicamente são marginalizadas e segregadas, que eles não têm que ser marginalizados nem segregados. Então isso é super positivo do ponto de vista social. Mas se a Marvel não fosse ter lucro com isso, ela não faria um segundo filme do Pantera Negra. Então é importante que ela também tenha lucro, porque ela pode continuar girando essa roda. Sim. Muito bom. Até é o que eu sempre digo, né? As empresas só param, né? Precisa de uma sustentabilidade também econômica da empresa, né? Não é uma sustentabilidade... Mas só para voltar para um caso aqui que acho que é um pouco do nosso dia a dia. Mas eu particularmente eu queria que você fizesse uma crítica do nosso trabalho, no sentido assim... Opa! Eu não volto mais aqui. Tô brincando. Mas é uma crítica principalmente acho que do trabalho como você falou, do analista, né? Aquela pessoa que está recomendando ativos, enfim. Mas o que eu vejo, por exemplo, porque quem forma muita opinião... a gente sabe aqui claramente que existem lá seus Chinese walls aí separando as alguns áreas. Alguns que funcionam e outros que não funcionam. E né? é justamente isso. Alguns são transparentes, tem alguns que são muito baixos, né? Sim, claro. E aí quando acontece um caso, por exemplo, de ESG, eu particularmente, a gente não vê, por exemplo, o que seria natural? O analista recomendar uma venda, ou recomendar, por exemplo, assim, fundo de pensão, não compra esse ativo aqui, porque vai acontecer isso nessa empresa. Essa empresa, a marca deveria valer menos, né? Enfim, e a gente não vê esse dia a dia. Então, principalmente no lado... Eu vejo muito o ESG no lado do que eu digo do upside, né? Essa empresa está fazendo isso, está vindo... Mas é que assim, você tem que pensar o seguinte, existe retorno de curto e de longo prazo. Por exemplo, retorno de curto prazo, você vai desaconselhar alguém comprar empresa de petróleo? Não, eu tô pensando no meu cliente. Mas né? sim, eu tô pensando no seu cliente. Seu cliente, vamos dizer que seu cliente é um cliente que historicamente liquida investimento em 3 a 6 meses, né? Sim. Até porque, se eu não me engano, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que os acionistas, pessoas físicas, eles ficam pouco tempo com o papel na mão. Tá? O horizonte de tempo dele é menor do que investidores institucionais. Sim. Então, você vai dizer para um cara desse não colocar hoje, com a guerra, dinheiro em petróleo, você vai dizer para um cara desse não colocar dinheiro em ouro, dinheiro em cobre, você não pode dizer isso para esse cara, porque amanhã ele tem uma perda, você perde credibilidade e reputação. Então é óbvio que você, por mais que você queira hoje fazer todas as recomendações baseadas em lastro ESG, não é ainda possível, porque existem indústrias que ainda não foram transformadas, ainda não foram modificadas. Eu vou te dar um exemplo que é interessante, que às vezes as pessoas não pensam. Imagina o seguinte, vamos lá, um país nórdico daquele que tem mais de 90% da sua produção de energia elétrica vem de queima de combustíveis fósseis. Ou eles queimam petróleo ou queimam carvão. Tá? Estou desconsiderando gás natural, estou pegando ali
povo que usa mais a carvão mesmo e petróleo, tá? Para queimar, para produzir energia elétrica. Aí você pensa assim, é o seguinte, vamos salvar o mundo, eles pensam lá, vamos trocar toda a nossa frota por frota elétrica. Tá bom. A bateria elétrica no estado que se encontra hoje, num país como esse, que a energia vem do petróleo, vai estimular uma queima maior de petróleo do que você queima usando carro a combustível tradicional. Então, quer dizer, você está estimulando, na verdade, que eles poluam de forma indireta mais o meio ambiente. Mas como é que você explica isso para o consumidor? E aí, como é que você desconsidera o efeito da externalidade? Quanto mais pessoas comprarem carros elétricos, mais eficientes vão se tornar as baterias, mais dinheiro a indústria vai ter para poder, por exemplo, fazer conversão de hidrogênio. Sim. Então não é uma questão fácil. Então, assim, fazer uma crítica. Para eu fazer uma crítica qualificada, eu precisaria analisar cada investimento seu detalhadamente. Por quê? Uma situação como essa, ela é uma situação difícil de ser contemplada. Uhum. Porque você pode dizer, não, isso aqui é péssimo porque vai aumentar no curto prazo o consumo de carvão ou de petróleo daquele país. Ah, mas isso é ótimo no longo prazo porque vai dar um custo decrescente das baterias. Sim. É difícil, você precisa analisar cada caso diretamente. Eu entendo a sua colocação, mas não dá para vilanizar os fundos de investimento, os assets, não dá para vilanizar como algumas pessoas querem vilanizar de imediato. As considerações são muito mais complexas. E aí, não sei se vocês perceberam, mas a gente deu essa volta, E aí foi tudo pensado e agora a gente chegou aqui no tema da guerra, Mas unindo com o SD, E aí até a gente tem passa muito rápido o tempo, mas para a gente chegar numa conclusão final que é justamente essa, assim, unindo o SD com esse momento que a gente está vivendo, tanto social como também econômico, O que será que é o futuro do SD? O que será o futuro da humanidade? Porque até eu, como economista, desde o começo das aulas, a gente lia um conceito básico, chamado globalização, que é mais um conceito talvez anti-SD, que a gente talvez esteja andando para trás, As economias estão se isolando, Os Estados Unidos está se isolando cada vez mais. Então eu queria pegar todos esses três conceitos, E falar, o Emanuel vai agora nos falar os próximos 200 anos da humanidade, que é isso. Mas sabe o que eu acho engraçado quando você fala que a humanidade está se isolando? Eu tô vendo que você tá... Isso é um iPhone, Exato. Tá bom, foi feito na China, para uma fábrica da Foxconn, E você tem componentes que vieram de vários lugares do mundo. E você tem aí, também deve ter vindo de pelo menos uns 10 países diferentes, as matérias-primas que vêm compor isso. Então quando você fala assim que está retrocedendo, não é que está retrocedendo, é que, obviamente, países não podem abdicar de algumas questões que são de segurança estratégica. Segurança alimentar, segurança energética, isso é óbvio, e segurança militar. Então, por exemplo, o que você está vendo hoje no Sri Lanka? Antigo Ceilão. O que aconteceu lá? Que as pessoas não conversam isso. O presidente do Sri Lanka, eu não sei se foi o presidente, primeiro-ministro, eu não me aprofundei bem, mas enfim, o governo lá, alguns anos atrás, decidiu que o Sri Lanka ia ser o primeiro país de agricultura 100% orgânica. Então vamos parar de importar fertilizante, vamos parar de usar agrotóxico, vamos parar de tudo. O que acontece com a produção agrícola do país? Queda livre. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que usar as divisas para importar comida. As divisas acabaram. Não é um país de economia grande e robusta, fortemente exportador. E agora acabaram as divisas, acabou a comida, acabou o combustível, revolta popular. Então, às vezes, as boas intenções, elas não se traduzem necessariamente no melhor caminho de curto prazo. Elas podem apontar um norte, porque, obviamente, a gente tem que lembrar que as nossas considerações não podem ser só considerações materiais, a gente também tem considerações éticas, Mas se você esquecer o curto prazo, você não chega ao final para você poder exercitar o seu imperativo ético. Então, o que o Sri Lanka ali aconteceu? É um precautionary tale. Não adianta você fazer as coisas querendo impor. Na Holanda está agora também uma situação parecida, porque as reformas que o governo holandês está querendo passar vão diminuir substancialmente a produção agrícola na Holanda. E a Holanda é exportadora de produtos agrícolas. Então, se isso acontecer na Holanda, você também vai ter um empobrecimento relativo da população holandesa. Então, a boa intenção, ela vale? Vale, mas se ela não levar considerações de aspectos práticos, a coisa não funciona. Veja, a Alemanha, que é o país que sempre veio para falar em cima de todos os outros, de direitos humanos, conservação de florestas, preservação de rios, cachoeiras e tudo mais. A Alemanha autorizou o desmatamento de várias áreas de preservação para aumentar a produção de comida por conta da inflação.
Né? Embora eu moro em São Paulo, tenho meu escritório aqui de advocacia já há bons anos, 5, 6 anos já aqui, eu sou cearense, e lá no Ceará tem aquele ditado, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, o que aconteceu na Alemanha? Inflação de comida, foram desmatar a floresta para produzir mais alimentos. Então, o mundo precisa entender que as boas intenções elas têm que estar alinhadas com a realidade. E aí entra, né, já que você trouxe a questão da guerra e tudo, a gente tem 2 tipos, né, de percepção filosófica. O Jean-Baptiste Vico ele falava que você tinha a ética das conveniências e a ética das convicções. Pela ética das convicções, o ideal é que o mundo todo vá para a agricultura orgânica, que ninguém polua mais nada. Mundo rosa. Não sei se o mundo rosa, né? Mas que seria um mundo diferente, seria aquele mundo idealizado. Só que na ética das conveniências não é conveniente nesse momento, senão as pessoas vão passar fome, não tem dinheiro suficiente. Se as pessoas passam fome, é natural que elas se revoltem. Tá? Imagina, Marcos, se amanhã você tem uma situação generalizada que as pessoas começam a ter os filhos aqui, todo mundo passando fome. Sim. É óbvio que você vai ter distúrbio generalizado. Então o ISD ele precisa entender considerações práticas e entender que ele não é um pulo, ele é uma travessia, que ela deve ser feita paulatinamente. Ô, Manuel, só para terminar aqui, eu sei que nosso tempo está bem restrito, mas uma pauta polêmica, que eu acho que não tem como falar quando a gente fala de ESG, que é a questão de armas. Principalmente em relação à guerra. A gente tem uma empresa listada, né, aqui, que é a Taurus, que é a grande discussão sobre isso. Inclusive, a própria... arma nova, né, que desenvolveram, vai ter vários lançamentos. E a própria companhia indo para o mercado, né, eles estão aí para lançar um relatório de ESG, né, e o próprio presidente da companhia dizendo, olha o maior exemplo de ESG que a gente tem atualmente, que é a guerra na Ucrânia. Ou seja, armas para a população para se defender. Na sua opinião, arma é um conceito de arma, é SD ou não é SD? Você é cancelado. Vamos lá. Eu acredito na principalmente você tem vivência nos Estados Unidos também, você sabe muito bem a cultura de lá. Então, e eu morei em Massachusetts, que é o estado mais de esquerda possível dos Estados Unidos, junto com a Califórnia. Parece que as pessoas quando nascem em Massachusetts e na Califórnia, elas são automaticamente guiadas para terem uma mentalidade mais à esquerda do espectro político americano. São estados tradicionalmente de esquerda. Mas vamos lá, eu acredito, certo, que as pessoas elas devem ter a possibilidade de ter armas. O que eu acredito é que deve ser rigorosíssimo o processo pelo qual você autoriza alguém a ter uma arma. Por que acontece? A gente tem que enfrentar a realidade. A realidade é a seguinte, historicamente, o índice de homicídios no Brasil subiu quando você diminuiu a quantidade de armamentos na população civil, e agora que a quantidade de armamento na população civil subiu, você teve uma diminuição do número de homicídios. Como é que eu posso ignorar um fato? Isso é um fato, certo? Eu poderia até ser contra as armas, mas eu teria que me curvar aos fatos. Todo mundo tem direito à interpretação dos fatos, mas você não tem direito a um fato alternativo. Você tem que lidar com os fatos como eles são. Então, o fato que é que os lugares em que as pessoas têm possibilidade de ter acesso a armas são locais mais seguros. Existem raras exceções, como o Japão. Mas você vê a Suíça. A Suíça é o país, acho que junto com os Estados Unidos, que tem o maior número de armas per capita. Aí as pessoas falam, mas os Estados Unidos tem massacre, tem tudo. Será que os massacres nos Estados Unidos são decorrentes do armamento das pessoas? Ou é decorrente dessa situação que a gente tem hoje, em que as pessoas têm uma perda de direcionamento moral? Em que hoje as pessoas... Você pode perceber que essas pessoas normalmente fazem isso, vêm de famílias desestruturadas, ou são pessoas que travaram contatos com certas ideologias extremas. Normalmente isso não acontece de pessoas que vêm de famílias bem estruturadas. Tá? Então, às vezes a gente não enxerga isso, mas essa desconstituição do valor familiar também está muito relacionada com a questão da violência. Isso existe correlação, existem vários estudos, inclusive nos Estados Unidos, de que boa parte dos crimes violentos vem de pessoas que têm origem em famílias desestruturadas. Quando eu falo família desestruturada, não estou me referindo ao tipo de núcleo familiar, porque você pode ter vários tipos de núcleo familiar. O que interessa é que seja uma família estruturada, que aquela pessoa ela é criada com amor, com carinho, com atenção, com respeito ao próximo, que ela enxerga no pai e na mãe, ou pai, mãe, qualquer que seja a configuração, ele enxerga naquelas pessoas cidadãos produtivos, contributivos, cumpridores da lei, dos seus deveres e respeitadores dos demais, e que também exigem para si respeito. Então, num ambiente como esse, obviamente, você não vai sair por aí puxando arma para as pessoas. Então, eu defendo sim o direito a todo mundo poder ter sua arma, desde que seja extremamente rigoroso. Por exemplo, o cara cometeu crime, lógico, você não pode permitir que esse sujeito
tenha posse nem porte de arma. O sujeito tem problemas psicológicos, não pode permitir posse nem porte de arma. O sujeito é dado ao alcoolismo, é lógico que ele não pode. O sujeito tem problemas psicológicos, lógico que também não pode. Então você vai reduzir aí drasticamente a possibilidade desse tipo de incidente. Então o Brasil nos anos 80, 70 era um país que tinha muito armamento, as pessoas tinham armas em casa e, claro, acontecem acidentes, eles são lamentáveis, mas hoje a gente vê muito mais criminalidade do que antes, porque isso é muito parecido com a detente da época nuclear. Então os Estados Unidos não bombardeiam a União Soviética bombardeia os Estados Unidos, porque sabe que se eu te bombardear, você me bombardeia. Então você não me ataca na rua porque você não sabe se eu estou armado. Uhum. E aí você tem medo. O bandido ele tem mais medo. Então são medidas, né? Claro, como também, por exemplo, você iluminar mais as ruas, você aumentar o policiamento, você melhorar a educação nas escolas, são medidas que ajudam com isso. Então eu desejo aí a Taurus, como uma representante aí, brasileira de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de armamento, que ela tenha uma vida longa, seja muito produtiva e gere muitos empregos, né? Nas fábricas aqui no Brasil e eventualmente no exterior. Muito bom. Com certeza. Muito bom, Emanuel. Cara, a gente pode marcar outros papos aqui, porque Vamos. A gente pode depois fazer por pautas aqui com o Emanuel, né? Enciclopédia, pessoal. Que é isso. Muito gentil aí, se quiser aproveitar para deixar um recado final, mas já deixo aqui o agradecimento aqui no nosso podcast, o nosso SaraCast, muito gentil. Eu deixo só o meu agradecimento a você, Marcos, a você, Alex. Obrigado. Alex me fez o convite diretamente. Parabéns, eu sei que vocês estão aí matando a pau no mercado, tenho visto Saravalho voando, todo dia eu vejo você num lugar diferente, numa empresa diferente, numa reunião diferente, então só dar parabéns aí vocês pelo sucesso que é isso daí é um negócio que chama-se metaverso, né? A gente vai estando em vários lugares ao mesmo tempo, né? É isso. É um assunto da próxima no SaraCast, nosso próximo podcast, né? É isso. Mas aí. muito gentil. E depois, pessoal, lembre de seguir o Emanuel aqui nas redes sociais. Qual que são as redes sociais aí, Emanuel? Emanuel.pessoa, né? No LinkedIn é Emanuel Pessoa e no Instagram é Emanuel.pessoa. Pessoa. Deixa aqui, sigam lá. Vale super a pena, viu? Nada, a bondade dos amigos é infinita. Muito bom. Vamos marcar mais vezes, mas muito gentil. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast de hoje e até semana que vem. Até mais. Tchau.